Veja no ICL Notícias, segunda edição. Na mira do STF, Xandão autoriza a investigação de Carla Zambelli por ligação com os atos golpistas do 8 de janeiro. O Senhor da Guerra. Debaixo de aplausos e protestos. Primeiro-ministro de Israel discursa no Congresso americano. You have officially become Iran's useful idiots. Melhorou, mas falta muito. Governo Lula tira 15 milhões de pessoas do mapa da fome, mas Brasil continua com enorme insegurança alimentar. A fome é uma coisa que exige decisão política. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje nós vamos falar sobre o relatório da ONU sobre a fome e todas as articulações do governo Lula no G20 para acabar com a desnutrição. No cenário internacional, hoje foi dia de protestos nos Estados Unidos, porque o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursou no Congresso. Já aqui na América Latina, Nicolás Maduro sugeriu que o presidente Lula tomasse um chá de camomila e também desconvidou Alberto Fernandes a participar das eleições como observador lá na Venezuela. Lembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, está sendo transmitida pela Pop TV. Sim, estamos no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Chico Sá. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Vamos que vamos para mais um. Vamos, né, Rodrigo? Boa noite a você. Temos muitas notícias internacionais também, né? Isso, e muita coisa aqui da América Latina, esses ruídos, né, entre o Brasil e a Venezuela. Você citou agora há pouco o Maduro, que disse que deu a entender que o Lula tem que tomar chá de camomila. Dá uma acalmadinha, dá uma né? acalmada. E o Maduro falou mais, hein? Ele disse que não quer que outros países interfiram na Venezuela. Acabou de sair também essa declaração. A Venezuela que está às vésperas de eleição importantíssima que acontece nesse domingo. Então eu vou ali para o nosso telão para tratar justamente desse tema, principalmente desse tema, Nicolás Maduro, né? Domingo, eleição, a oposição tem chance real de vencer na Venezuela. No último dia 18, Nicolás Maduro, num ato de campanha, disse que poderia haver um banho de sangue na Venezuela, promovido, segundo ele, pelos setores fascistas, pela direita fascista, se a oposição ganhar a eleição. Foi esta a fala de Nicolás Maduro. A mídia brasileira deu manchete para isso. Vamos ver, por exemplo, a manchete do UOL, site de notícias aqui do Brasil. Maduro fala em banho de sangue caso não vença a eleição na Venezuela. Quando a gente lê essa manchete, a gente imagina assim, olha, o Maduro está ameaçando, ou eu ganho, ou vamos partir para cima. O que ele havia dito era outra coisa. Se a extrema-direita ganhar, vai promover um banho de sangue na Venezuela. Foi isso que disse o Nicolás Maduro, mas a imprensa brasileira tratou desta forma aqui. E aí o presidente Lula? O presidente Lula entrou e afirmou o seguinte: ele se disse assustado com a fala de Maduro sobre banho de sangue na Venezuela e minimizou a desistência de Biden para a relação Brasil-Estados Unidos. Mas o principal é aqui essa parte de cima da Venezuela. Então, vejam bem, o Maduro, num ato de campanha, diz que poderia haver um banho de sangue promovido pela extrema-direita, pela oposição, se ganhar a eleição. A mídia brasileira dá a manchete e as manchetes dão a entender que o Maduro está ameaçando promover um banho de sangue, quando ele dizia o contrário. E eu não estou fazendo aqui a defesa do Nicolás Maduro, do governo do Maduro. O presidente Lula disse que estava assustado, que estava preocupado. Mas em vez de ficar aqui interpretando, vamos assistir de novo? Vamos assistir o que disse o Nicolás Maduro no discurso original. É o primeiro VT, o primeiro vídeo que nós temos para rodar aqui. Depois a gente comenta mais um pouquinho. Vamos lá.
el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la história eleitoral de nosso pueblo. Ficou claro assim, ele diz, se não querem que a Venezuela caia numa guerra civil fratricida produzida pelos fascistas, aqui ó, um banho de sangue, pode me rodando só a legenda, guerra civil fratricida, produto dos fascistas. Então ele está dizendo, se eles ganharem, eles vão promover uma espécie de revanchismo e aí um banho de sangue na Venezuela. Foi isso que disse o Maduro. Aí o Lula disse que ficou preocupado, assustado com essa afirmação e gerou uma série de ruídos. O Maduro, então, respondeu indiretamente ao Lula. Vamos assistir o segundo vídeo em que o Maduro responde ao Lula e explica um pouco melhor o que ele quis dizer com aquela afirmação. Vamos rodar o segundo vídeo. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto. Y sabe lo que estoy diciendo. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Então ele desenvolve um pouco melhor a fala de se eles chegarem ao poder à extrema-direita, eles vão promover um banho de sangue à extrema-direita e diz, quem se assustou com o que eu disse, que tome chá de camomila. De certa maneira, disse para o Lula tomar chá de camomila. Bom, fica claro que as manchetes aqui no Brasil forçaram a mão, manipularam, deram a entender que o Nicolás Maduro estava prometendo que ele cometeria um banho de sangue à violência. E ele estava supostamente alertando para um banho de sangue que poderia acontecer, promovido pela extrema-direita. Ainda assim, olha, Chico, eu não sei se vocês concordam, se vocês querem falar sobre isso. Não, segue aí, tá correto. Então, mesmo assim, então isso aqui é o fato, Mas será que, mesmo nesse sentido em que o Maduro utilizou, é adequado na véspera de uma eleição você dizer assim, bom, se ganhar o outro lado é banho de sangue. Porque daí o que você diz para a população que está votando é ou votem em mim ou então teremos um caos. De certa maneira é isso que o Nicolás Maduro está dizendo na véspera da eleição na Venezuela. Então eu não acho que o Lula foi enganado pelas manchetes manipuladas da imprensa brasileira. O Lula disse que estava assustado porque considerou que mesmo no sentido em que o Maduro falou, na véspera de uma eleição você falar ou sou eu ou é o banho de sangue, não sei se é o mais adequado, né? E de outra assim, por outro lado, o Lula se diferencia do Maduro ao fazer esse tipo de afirmação, né? Mostra, bom, ele tem uma linha, nós aqui no Brasil temos outra. Gerou ruído? Gerou. Esse é um fato. Outro fato que chama a atenção. Então, que tem manipulação, daqui a pouco eu vou voltar para isso. Por que o Maduro está falando em banho de sangue? A história recente da Venezuela. Quem é que promove golpe, banho de sangue na Venezuela? Em geral é a direita e a extrema-direita. Em geral é. Então, vamos voltar e falar já sobre isso. Agora, o Maduro está indo no limite, é uma eleição difícil e não admite muita contestação. O Lula disse que ficou assustado com isso, então toma chá de camomila. Outra, o Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, de centro-esquerda, progressista, tinha sido convidado para ser observador da eleição na Venezuela. Sabe o que aconteceu hoje? Foi desconvidado pelo governo venezuelano. Está aqui a publicação do próprio Alberto Fernandes. Ele conta que tinha sido convidado para ser observador, como dizem em espanhol, é vedor, né? Observar o processo eleitoral. Tinha sido convidado pelo comitê, pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas no dia de ontem, diz o Alberto Fernandes, o governo nacional venezuelano me transmitiu a sua vontade de que eu não viajasse e desistisse de cumprir com esta tarefa. A mensagem é maior, eu não vou reproduzir toda ela aqui. O Alberto Fernandes disse que esse desconvite veio depois que ele manifestou também certa preocupação diante do que estava havendo na Venezuela. Então, esse é o quadro. É bom que a gente registre, né?
o governo da Venezuela desconvida um presidente que é um presidente também progressista, de centro-esquerda, um ex-presidente da Argentina. Ou seja, o Maduro está precisando de um chá de camomila. Também. Para acalmar e baixar o tom, né? E a direita venezuelana, principalmente, também está precisando tomar chá de camomila, porque, gente, se alguém promove golpe, por que o Maduro está falando de banho de sangue, de golpismo, de fascistas? Porque a história da Venezuela recente é uma história de golpismo. E quem promove o golpe? Não é o Nicolás Maduro e nem o Hugo Chávez, que foi o presidente anterior da mesma linha política que a dele. Em 2002, o Hugo Chávez foi retirado do poder durante 2 dias, Roberto. Era um golpe de Estado clássico. Os militares prenderam o Hugo Chávez, levaram para uma ilha ali próxima e instalaram no poder um empresário da Fiesp, como se fosse a Fiesp lá da Venezuela, o Pedro Carmona, e o Hugo Chávez depois volta nos braços do povo. O povo se rebelou. Houve um golpe de Estado tramado pela elite venezuelana. Tem até documentário sobre isso, eu recomendo. A revolução não será televisionada. Como é que os venezuelanos conseguem resistir e virar, e trazer o Hugo Chávez de volta. A revolução não será televisionada. É muito bom esse documentário, né? Excelente esse documentário. Então, repito, golpe de Estado contra o Chávez, promovido pela direita venezuelana, pelos empresários, que agora também apoiam um candidato lá em oposição ao Nicolás Maduro. O Chávez sobreviveu, repito, porque o povo desceu os morros ali em Caracas, cercou o palácio e falou, tragam o presidente de volta. E aí, o Pedro Carmona, tem até foto dele aqui, eu separei, não sei se deu tempo da nossa equipe trazer aqui, um empresário assumiu o poder assim, na maior cara de pau. Não é que foi assim, o presidente da Assembleia ocupou provisoriamente o poder, não, tiraram o Chávez e trouxeram um empresário. Então é disputa na Venezuela, se trata da disputa pelo petróleo venezuelano. Quem vai controlar a riqueza maior da Venezuela, que é o petróleo, a maior reserva de petróleo, uma das maiores do mundo, a maior das Américas. A PDVSA, a empresa estatal venezuelana, que Hugo Chávez, quando virou presidente, passou a utilizar os ganhos da PDVSA para financiar uma série de programas sociais e usar a PDVSA não só para a elite que estava acostumada a se apropriar dos ganhos da PDVSA, mas setores mais amplos da população venezuelana. Então, se alguém entende de golpe de Estado na Venezuela, é a extrema-direita. Depois o Hugo Chávez morre, o Maduro assume o poder. E vocês se lembram que a oposição não aceitou o Maduro e nomeou um presidente autoproclamado chamado Juan Guaidó, inventado, esse aqui, ó, o Juan Guaidó, um jovem inventado pelos Estados Unidos e pela oposição de direita, que falou, não, a gente não aceita o Maduro, tem o presidente autoproclamado, ele tentou governar, fazer uma espécie de governo paralelo. Ele pediu que os Estados Unidos mandassem recursos, remédios, comida em caminhões contra a vontade do governo do Maduro, e esses caminhões ameaçaram invadir o território da Venezuela. Foi uma espécie de tentativa de invasão com apoio dos Estados Unidos. Eles promoveram uma balbúrdia aqui no Brasil. A extrema-direita venezuelana invadiu a embaixada venezuelana em Brasília para tirar de lá o pessoal que era do governo do Maduro. Então, são golpistas. Golpistas da época do Pedro Carmona, em 2002, que derrubou o Chávez por 2 dias e depois tomaram o contra-ataque. E golpista esse aqui, esse Guaidó, presidente autoproclamado. Não sei por onde anda o Guaidó. Não sei por onde anda. Então, e teve também uma tentativa de assassinato do Nicolás Maduro. Nessa disputa entre Guaidó e Maduro, teve tentativa de invasão da Venezuela por caminhões nas pontes ali, na divisa da Colômbia com a Venezuela. E isso aqui, ó, num evento público. Olha isso, os seguranças trazem ali o colete, a prova de balas, os escudos. Havia um drone preparado para atacar o Nicolás Maduro. Então, tentativa de assassinato. Portanto, gente, a história recente da Venezuela é a história de uma extrema-direita golpista que não aceita resultado eleitoral, que tentou derrubar o Chávez, tentou matar o Nicolás Maduro, tem o apoio dos Estados Unidos e promove um bloqueio econômico contra o governo do Nicolás Maduro. Bom, Nicolás Maduro tem os erros e o Chávez já tinha gestão econômica, um país que nunca conseguiu superar a dependência do petróleo. Eu estive na Venezuela 4 ou 5 vezes.
Ficava impressionado, Roberto, você ia nos supermercados, tudo importado, tudo. Comida, frango, carne. Por quê? A Venezuela produz petróleo, vende petróleo, com a renda do petróleo importa todo o resto. É uma espécie de doença holandesa, como dizem os economistas, né? Essa dependência do petróleo, e aí você não gera riqueza, não gera indústria, não gera produção local, né? E o chavismo não conseguiu superar esse impasse econômico. Então, tem questões internas, eu não estou dizendo que não tenha, mas tem um bloqueio econômico brutal por parte dos Estados Unidos, que se trata de saber quem vai controlar a PDVSA. Vai ficar com os chavistas, com o Estado venezuelano, ou com os setores ditos liberais da oposição, que aí vão se alinhar totalmente aos Estados Unidos. É isso, mais uma vez, que está em jogo. A imprensa brasileira chama o Nicolás Maduro de ditador. Eu não chamo de ditador. Ele foi eleito 2 vezes. Se nós vamos chamar o Maduro de ditador, nós vamos chamar o Netanyahu, em toda a reportagem, de o genocida primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como é que vai ser isso? A mesma imprensa brasileira que jamais chamou de ditador o Figueiredo e o Geisel. Foram ditadores, mas chama de ditador o Maduro. Olha, é uma disputa também de discurso, uma disputa de projeto. Você se lembra que o Paulo Guedes dizia: se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Então, é o demônio. A Venezuela é uma espécie de demônio. Tem problema econômico? Tem. Tem milhões de venezuelanos que migraram nos últimos anos porque o país foi bloqueado economicamente. Tem problema de gestão? Tem. Tem problema de gestão na Venezuela. Quem vai para lá, isso é evidente nas ruas. Agora, os venezuelanos que resolvam lá, com democracia, façam a escolha e quem ganhar tem que levar, né? Essa história de banho de sangue, aí sou eu falando. Mesmo o Nicolás Maduro não ameaçou matar ninguém, mas falar disso em véspera de eleição, eu acho que também não é adequado, do ponto de vista aqui de um brasileiro que está olhando o processo eleitoral na Venezuela. Mas a história da Venezuela, banho de sangue, golpe, não é assim discurso, bravata, teoria. Eles vivem isso desde o começo do chavismo, no dia a dia. Uma oposição que invade as embaixadas, como fizeram aqui no Brasil, que ameaçou matar o Hugo Chávez, que ameaçou matar o Maduro. Então, isso é um fantasma presente no dia a dia, não é uma invenção só do discurso do Nicolás Maduro. Eu espero que a Venezuela vote em paz no domingo e que consiga escolher, e quem vencer, né, tenha paz para governar. O que a gente não pode é ter nada parecido com o que o Brasil teve. Então, geralmente, na América Latina, quem não respeita resultado de eleição é a direita, é a extrema-direita. Foi assim aqui, no 8 de janeiro. Quem é que foi rezar para pneu na porta de quartel? Foi a extrema-direita bolsonarista. Quem é que tentou derrubar presidente na Venezuela? Foi a extrema-direita venezuelana. Quem é que derrubou governos constitucionais na Argentina, no Brasil, no Uruguai, nos anos 60 e 70? A direita militar. Quem dá golpe na América Latina é a direita, geralmente com o apoio dos Estados Unidos. Então, isto colocado, a gente pode até ficar avaliando aqui se o Maduro acertou, errou, se subiu demais no tom, se tem que tomar chá de camomila, se o Lula vai tomar chá de camomila, mas a história recente da Venezuela é uma história de cerco político e de golpismo, e isso tem muito a ver com a disputa de modelo, com a disputa econômica e com uma palavrinha chamada também, parecia fora de moda até pouco tempo atrás, imperialismo. Existe um império no mundo que não aceita que haja governos discordantes. Isso continua existindo, né? E esse debate se faz, muitas vezes, a imprensa no Brasil tomando o lado de quem está fora do Brasil e não de quem está aqui. Só para concluir, hoje mesmo a gente conversava aqui na redação. Passaram semanas dizendo que o dólar subia por culpa do Lula, porque o Lula falava demais. O Lula parou de falar sobre o Banco Central. O que aconteceu hoje? O dólar subiu, o que prova que não tinha nada a ver com a fala do Lula. São as questões internas lá dos Estados Unidos, os juros subindo nos Estados Unidos, as notícias nos Estados Unidos que fazem, e hoje o dólar chegou a R$ 5,60, R$ 5,60. No mundo inteiro está havendo esse movimento. Então, não tinha muito a ver com a fala do Lula, não tinha nada a ver. Então, era uma exploração política, uma guerra de narrativas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A imprensa brasileira tradicional produz manchetes para participar dessa guerra. Produziu mais uma, nesse caso do Maduro. Exagerou. Transformou a fala do Maduro, que era uma fala talvez inadequada ou assim exagerada, numa ameaça grave de banho de sangue. Não era. Isso é mentira. Então, acho que é importante só a gente frisar isso
e tocar adiante sabendo que esta guerra é permanente na América Latina. Roberta. Tá certo. Vamos agora à política nacional, mas para tudo que a gente tem um convidado aqui, ó. Deu para ver que tem uma cadeirinha atrás no nosso estúdio. E eu vou anunciar, olha só, dropando do Desperta aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, Leandro Demori. Obrigado. Olha a beca do cara, meu! Que elegância, É complicado, né? Eu vi o Rodrigo ontem de terno, pensei, a Roberta vai estar lá. Que elegante. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Obrigado, Demori. Bem-vindo. Obrigado. Olha só, vamos falar dos nossos causos aqui, porque no Brasil a extrema-direita segue enroscada na justiça. Mais um caso, né? Olha essa, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a investigar a deputada Carla Zambelli por ligação dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Zambelli teria intermediado a viagem de uma influenciadora à Espanha para tratar de um suposto financiamento da Venezuela para movimentos políticos de esquerda. A Venezuela, isso é para o demônio, a Venezuela. Não é? Tá tudo ali, ó. A PF diz que a influenciadora passou informações para Anderson Torres, você lembra? Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, envolvido até o pescoço, né, no caso do dia 8 de janeiro, onde também foi encontrada a minuta do golpe, lembra? Na escrivaninha dele, perto das fotos da família. E aí, falando sobre Carla Zambelli, Leandro Demori, podemos dizer golpista também nesse caso? Olha, essa agenda internacional do bolsonarismo é um capítulo a ser descoberto ainda, né? A gente tem o Eduardo Bolsonaro viajando e voltando com o famoso pendrive, lembra dessa história? Que ele viajou, pegou um tal do pendrive e tal, Dubai, e fotografou, né? Em Dubai, isso. A gente tem viagens dos Bolsonaros para a Argentina, para ficar em contato com aquele Fernando Serimedo, que foi aquele cara que nas eleições de 2018 publicou um vídeo colocando as urnas em dúvida. A gente tem viagens deles para a Alemanha, a gente tem viagens deles para Portugal, a gente tem esse influenciador português que já é a terceira vez que vem para o Brasil. Na primeira vez fez todo um teatro, porque foi parado pela Polícia Federal e não conseguia entrar, etc. e tal. Depois liberaram um cara na manifestação do Bolsonaro em fevereiro, na Paulista. A gente tem essa viagem da Carla Zambelli para a Espanha, tem uma conexão internacional. Uma rede, né? Evidente, é uma rede, a gente não sabe o quanto disso é legal, o quanto é ilegal e o quanto é, como se diz na linguagem de internet, né, Chico, trollagem. A gente não sabe se o cara tá tirando onda, se não tá, se postou a foto do pendrive para encher o saco, se não postou. Mas, de novo, é um capítulo a ser desvendado. Isso não foi devidamente investigado, até porque os métodos investigativos tradicionais, eles são muito lentos, você tem que acionar os capítulos internacionais da Interpol, você tem que acionar as polícias federais, você tem que ver se via justiça você consegue cartas precatórias para ouvir pessoas, você tem que convencer muitas vezes os países através da diplomacia, você tem que ver se os crimes pelos quais eles estão sendo perseguidos aqui no Brasil são os mesmos previstos nas legislações locais, porque tem essa equiparação também, né? Eu lembro muito rapidamente aqui, por exemplo, durante as Olimpíadas no Brasil, o Brasil não tinha uma lei antiterrorista ainda. E descobriu-se com o Wikileaks que os Estados Unidos conseguiam fazer com que a Polícia Federal aqui no Brasil prendessem estrangeiros no Brasil. Como nós não tínhamos uma lei antiterrorismo, eles forçavam um pouco uma cooperação com a Polícia Federal para prender essas pessoas com acusações sobre outros crimes. Então, contrabando, era evasão de divisas e tal, mas para enquadrar num crime, para prender de algum modo, mas os Estados Unidos queriam pegar aquelas pessoas por suspeitas de terrorismo, até que nós tivéssemos uma lei de terrorismo. Por quê? Se você não tem a mesma lei penal, você não equipara, então você não consegue movimentar as estruturas. Então, é toda uma rede internacional da extrema-direita, que hoje já é muito bem conhecida, só que criminalmente ela não foi investigada ainda. No caso da Zambelli, além desse... agora a autorização é para esse caso específico que a Roberta explicou aqui, né, Chico? Sim. É esse caso envolvendo essa blogueira, influenciadora. É um caso, assim, confuso. Ela vai para a blogueira pautada para ir para a Espanha para entrevistar o general Hugo Carvajal, que teria dito que o governo da Venezuela com o narcotráfico da América Latina é conspiração total. Financiaria o PT há muito tempo já, em várias eleições. Então, o narcotráfico financiaria o PT. Exato. Porque o Bolsonaro cantou essa bola para a Zambelli e a Zambelli pautou a blogueira e ela pegou ali o dinheiro, nosso dinheiro, e mandou essa moça viajar. Exato. Teve uma determinada época também que a senadora, aquela ex-procuradora, qual delas? Bolsonarista,
a mais famosa, daqui a pouco me vem o nome dela, que ela publicou aquele vídeo também das Farc. Sim. Lembra o vídeo falso das Farc? Que eram uns caras vestidos de Farc dizendo que financiavam o PT. Então, essa dentro desse pacote, desse isso, imaginário dentro desse aí de pacote, que, exatamente, que FARC, o PCC, a PT, FARC, o Comando Vermelho, Fora de São Paulo, narco-guerrilha, Isso, Farc, exato. Venezuela. Nessa construção. Você vai alimentando, né? A ideia que saiu depois da eleição também, que a maior parte das cadeias do PCC tinha votado no Lula, e isso é impossível de se saber, porque quem vota é uma minoria dos presos. Os presos, por exemplo, que estão presos lá por crimes hediondos e tal, não têm direito a voto. Então, nem há como ter essa estatística, porque esses votos não existem, né? Então, tudo é parte da construção do imaginário de que o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, as Farc, eles financiam o PT e fazem campanha para o PT. O diálogo cabuloso, lembram da história do diálogo cabuloso? Foi publicado também que o PCC teria um diálogo cabuloso com o PT, de um off que nunca ninguém viu, que nunca ninguém soube daquela gravação, nunca apareceu em lugar nenhum, né? Virou matéria também na imprensa, né? Então, Bia Kicis. Deputada, Bia Kicis. Então, é parte dessa construção desse imaginário, né? Que lembra o PCC falso do Gugu Liberato. Isso, falecido Gugu Liberato. Boa. Lembra aquele PCC? Lembra que fabricaram os caras lá, pagaram, deram um troco e os moleques entraram ali na TV simulando que era do PCC. Não era. Agora, o que é grave aqui nesse caso, a gente sabe que a extrema-direita, a partir do Steve Bannon, um dos caminhos que eles trabalham é com o chamado viés de confirmação. Isso. Então, você produz conteúdos para a internet, para as redes, para o WhatsApp, que confirmam aquilo que as pessoas já... Mas todo mundo fala que o PT tem uma relação ou que a esquerda tem uma ligação com a guerrilha, que por sua vez tem ligação com o tráfico e que a Venezuela, o governo é traficante. Todo mundo fala. Sim. Então, se você produz um conteúdo que, de longe, lembra alguma coisa em relação a isso, mesmo que não seja verdade, mas confirma aquilo que o sujeito já acredita. Eles trabalham nessa lógica e nessa linha. Então, é o mercado da dúvida, né, Rodrigo? Você não precisa afirmar muita coisa, você só precisa deixar em dúvida. É isso. Você deixa as pessoas em dúvida, mas será que não é? É outra teoria do Bannon, então é a dúvida, o viés de confirmação. Eu já tive isso em grupos de amigos antigos de colégio, de eles postarem algo assim. Eu falei, gente, isso aqui que vocês colocaram é mentira, não é verdade, está aqui a prova. Eu falei, mas podia ser. Podia ser verdade, porque envolve personagens que eu não gosto e estão acusando eles daquilo que eu acho que eles são. É a cara deles fazerem isso. Então. É a cara deles fazerem. Não fizeram, mas é a cara fazer. Em algum momento vão fazer. Ou já fizeram e a gente só não sabe, mas com certeza podia ser verdade. Posso trazer outra? Porque tem mais um revés aí para a extrema-direita, meus amigos. Vamos embora. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, por calúnia contra Lula. Isso por causa do tweet, do MBL de agosto de 2023, que dizia que Lula aprova o aborto e a mudança de sexo. A gente está vendo o tweet aqui ao lado. E aí, gente, é o seguinte, tá escrito aqui no tweet, para quem estiver só nos ouvindo. Lula aprova aborto e mudança de sexo. MBL News, Ricardo Almeida e Mateu alguma coisa. Então, temos aí, a PF trabalhando bastante, dessa vez investigando o MBL contra o presidente Lula. Isso aí já era um repeteco, porque eles já insistiam nesse. Agora vai dar em alguma coisa, pelo menos uma investigação. Serve para, pelo menos, baixar um pouco a bola dos caras e nada mais. Sabe que ontem, curiosamente, Chico, eu estava tendo uma conversa, até fui dormir mais tarde do que eu deveria, fiquei tendo uma discussão por WhatsApp com uma pessoa com a qual eu converso muito sobre política, que é uma pessoa do mundo político muito experiente, passou por vários governos aí, desde o Collor e tal. E essa pessoa estava me falando, a esquerda tem que achar um caminho, porque essa questão dessas pautas que são muito polêmicas, veja o negócio do Elon Musk, O Elon Musk deu uma entrevista essa semana dizendo que a grande raiva dele contra os progressistas é porque a filha dele fez se não me engano, uma cirurgia de mudança de sexo ou de gênero, enfim, não sei exatamente o caso, mas aquilo ali gerou uma raiva dele porque ela era muito adolescente. E eu falei, cara, mas... quem na esquerda fica defendendo que criança mude de sexo? Tá daí, eu falei, me dá uma frase de um ministro do governo nesse ano e meio, de um deputado. Eu falei, vocês da direita que falam que a gente fala.
É isso. É um não assunto, é uma não coisa. E daí o reforço da convicção. Essa postagem do MBL é justamente isso. É isso. O Lula aprova a mudança de sede. Mas aprova mesmo? Eu não sei, mas deve aprovar. isso. Porque ele é presidente de esquerda, né? O Lula nem é tão de esquerda. Diferentemente das falas de Bolsonaro, né? Isso. Porque a gente consegue provar. Porque Exato. a gente tem, né? Tá explícito ali. esse discurso, Exato. exatamente. Mas foi o desafio que eu fiz ontem. Eu falei, cara, esse governo, ele é um governo de centro e com um monte de ministro de direita. Sim. Eu falei, me diz um ministro que está falando das pautas identitárias que tanto incomodam. Aí ele falou, isso aí causa divisão na sociedade. Aí eu falei, fulano, eu pesquisei para escrever um livro que eu escrevi, muito nos jornais brasileiros do século XIX. E é a mesma coisa que se dizia do movimento abolicionista. O movimento abolicionista causa divisão na sociedade. Então, o problema não é a escravidão. É o movimento abolicionista querendo dividir a sociedade. Eu falei, são as mesmas frases, é o mesmo jogo, cara. Como você vocês não muda percebem? o sujeito e desconfigura. Isso, né? Assim, isso. É uma estratégia. É uma estratégia, e é uma estratégia, ela é perfeita em termos de comunicação, né? A indústria do tabaco, nos anos 60, nos Estados Unidos, eles descobriram isso de modo a fazer eles chamam de atitude diversionista. A gente fala isso em português também, né? Diversionismo, né? Que é o seguinte, tem um caso da indústria do tabaco que é um case que depois foi usado pela indústria química, pela indústria do petróleo e hoje é usado pela indústria da negação da emergência climática, que é o seguinte, estava tendo muito incêndio em casas nos Estados Unidos que eram causados pela bituca do cigarro. Os cigarros, todo mundo que já viu um cigarro sabe, eles têm um risquinho preto assim, aquilo ali é um material de combustão para o cigarro não apagar. Então, quando o cigarro está apagando, ele chega num risquinho preto, ele pega fogo sozinho, ele vai fazendo isso. Antigamente, os cigarros, eles tinham mais desse material. E começou a ter um monte de incêndio e tal, e os bombeiros, a Associação de Bombeiros nos Estados Unidos começaram a entrar em contato com políticos e tal, para pressionar a indústria tabagista e falar, olha, cara, vocês têm que diminuir isso aí. E a indústria tabagista batia porque falava, cara, se o nosso cigarro apagar ou começar a ser um troço que fica dando trabalho, as pessoas vão fumar menos, vai irritar as pessoas. Então não posso fazer isso. Eles conseguiram, e aí chega num ponto que não tem mais como negar as evidências. Os cigarros realmente estavam causando muito incêndio em casas, matando crianças, idosos, gente doente que não conseguia sair das casas, etc. e tal. O que eles fizeram? Bom, não tem mais como negar o fato. Só que a gente tem que achar uma outra saída. Eles conseguiram aprovar lei em vários estados americanos para colocar um componente químico nos móveis de madeira, porque o problema é que os móveis eram muito combustíveis. O problema era dos móveis. O problema era dos móveis. Aprovaram lei em vários estados. Esses componentes químicos foram injetados em massa nos móveis. E hoje, se você for ver pesquisas que saem até hoje, você vai ver esse material é extremamente tóxico, é um material anti-chamas. Você tem pessoas contaminadas por décadas com esse material anti-chamas. Então, é uma estratégia. Quando você não consegue mais negar as evidências, como diz a famosa música do karaokê, você encontra uma outra solução. Chega de mentir. Não, pelo contrário. Continuem com as mentiras. Dobra a aposta. Mas vamos achar uma outra solução. E isso é muito eficiente, Roberto. Exatamente o que eu falei, né? Você muda o sujeito. Isso. Deixa de ser um cigarro para ser um móvel. Isso, exato. O problema não é o cigarro. Os móveis pegam muito fogo. Exato. Meninas, vamos falar sobre a insegurança alimentar, porque, olha, saiu, né, hoje, né, saíram os dados aí, o balanço, e esse é um tema gravíssimo e que nos preocupa, obviamente, muito, porque a gente está falando sobre a fome, né? Hoje a ONU divulgou o seu relatório sobre insegurança alimentar. E no Brasil a situação melhorou, mas continuamos no chamado mapa da fome. Vamos dar uma olhadinha nos números no telão, Rodrigo? Mostra pra gente ali os números, por favor, então, pra gente acompanhar essa conversa. Deixa eu me aproximar aqui. Então, esse é um levantamento feito pela ONU, mapa da fome no mundo, né? Isso aqui não é Brasil, claro, né? Até pelo número de pessoas aqui envolvidas. Em 2022, 735 milhões de pessoas em situação de fome. Em 2023, 773 milhões de pessoas, uma em cada 11 pessoas no mundo passam fome. Houve um aumento de 2022 para 2023. Agora, a gente vai para os números do Brasil. Deixa eu só trazer, você queria falar. Né, o continente responsável principalmente então, por esse aumento, obviamente que é a África. Né? A gente tem várias guerras civis acontecendo na África já há anos. Sem prazo para terminar, e a situação só piora. Então, eu só queria trazer que quem trouxe muito esse número, né, esse aumento,
foi o continente africano. Talvez tenha uma consequência da pandemia ainda. Também uma consequência da pandemia, certamente. Provavelmente. Aí nós vamos para os números do Brasil. E aqui tem que dar uma explicação, porque é por triênio. E as pessoas, peraí, triênio, então, vamos lá. Mapa da fome no Brasil, a gente tem o triênio 2020, 2021, 2022. Em média, 18,3 milhões de pessoas passavam fome no Brasil nesse triênio, o que equivalia a 9,9% da população brasileira. Vamos lá, é muito número, né? Quase 10% passando fome nesses 3 anos. Aí você vai para o triênio seguinte. O que significa o triênio seguinte? Entra o ano de 2023 e sai o ano de 2020. Então você compara 20, 21 e 22 com 21, 22 e 23. Entrou um ano novo aqui. Então, Sai um ano, entra um ano. Entra o ano mais velho, sai o ano mais velho e entra o ano mais novo. Exatamente. Entrou o ano de 23. Perfeito. E aí, na média, você tem menos gente em situação de fome, passando fome. Vamos usar o português claro. Então, fome. Rodrigo, só para eu entender, o que impacta é a saída de 20 e a entrada de 23, tá? Entrou o ano de 23. E aí, de 9,9% da população que passavam fome, houve uma queda para 6,6%. Impacto principalmente do ano de 2023. A ONU faz por triênio. O governo brasileiro, então, quis entender. Espera aí, a grande diferença é o ano de 2023. O que aconteceu no ano de 2023? Voltou a ter um governo que tinha se comprometido na campanha em voltar a combater a fome. Porque vocês se lembram que o Brasil tinha saído do mapa da fome, com todo o esforço feito nos governos de Lula e Dilma, tinha saído do mapa da fome e voltou para o mapa da fome com o Temer e com o Bolsonaro. Saiu em 2019, certo? Não, acho que foi antes. Desculpa, se foi no governo Dilma que o Brasil saiu do mapa da fome. Saiu em 2014. Saiu em 2014 e voltou em 2019. Exatamente. Em 2019, com o Bolsonaro, voltou ao mapa da fome. Isso. O que aconteceu em 2023, especificamente? Aí vamos para o gráfico seguinte, para o nosso terceiro quadro aqui, para ver o que aconteceu em 2023. Mapa da fome em 2023. Olha a redução que aconteceu de 2022 para 2023. É o ano, né, esse ano a mais que apareceu naquele triênio da ONU. Houve uma redução de 85% na população que está passando fome. 2,5 milhões em 2023, já no governo Lula, contra 17 milhões em 2022, no último governo do Bolsonaro. Isso, gente, vamos também falar que em 2022 ainda o governo Bolsonaro investiu aquele dinheiro do Auxílio Brasil na saída ali da pandemia e mesmo assim tinha muita gente ainda passando. Não, na eleição, né, bombou o Bolsa Família, derramou dinheiro nisso. Derramou dinheiro, mas só foi fazer efeito mesmo a partir do governo Lula, a consolidação das novas políticas sociais, quando a gente ainda tem 2,5 milhões de pessoas no mapa da fome. Então, é um caminho, mostra que nós estamos no caminho para, de novo, e talvez mais rápido do que da outra vez, sair do mapa da fome. Se seguir nesse mesmo trajeto, nessa mesma velocidade, a gente deve sair mais rapidamente do mapa da fome, o que é uma boa notícia. Vai ser uma grande conquista de novo, né? Exatamente. Então, boa. E olha, esses números todos saíram no mesmo dia em que Lula lançou, no Rio de Janeiro, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bandeira do Brasil no G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. A proposta é dar dimensão internacional no combate às desigualdades. E Lula se emocionou, né, ao falar da fome e disse que a fome é uma decisão política. Vamos ver. A fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes, aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar numa escola, aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial, sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente,
e eles querem ter oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. E sim, né, meninos? A fome é uma decisão política. Afinal de contas, é onde se distribui essa riqueza, né? E aí Lula vai num geógrafo, médico e sociólogo pernambucano chamado Josué de Castro, que em 1945 escreveu a Geografia da Fome, que é que é o cara que faz pela primeira vez essa denúncia. Fome não é desígnio de Deus, não é natural, a fome é uma questão política. Essa frase vem desse livro. Olha só, os anos 40. Caramba. E a frase ainda vale, né? A história desse livro ainda vale. É forte isso, é forte a fala do Lula ali no G20. E eu, assim, os números que a gente mostrou aqui, às vezes fica parecendo, é muito número do que vocês estão falando, mas é brutal, né, gente? É muita gente. É muito rápido se você tiver decisão política de combater a fome, se tiver recursos. E a verdade é a seguinte, o Brasil, felizmente, tem recurso. O Brasil não é um país assim, porque se fosse um país que está ali, não tem de onde tirar uma situação dramática, a gente tem economia, a gente tem estrutura, a gente tem como. A gente exporta, não falta comida, o que falta é distribuição. É isso, então, é uma decisão política de fato, né? E vamos lembrar que foi muito rápido também para a gente ir daquela conquista, que era sair do mapa da fome, para entrar na fila do osso. Vocês se lembram da imagem da fila caminhão do da osso? fila do osso no centro do Rio de Janeiro. Gente, e as pessoas lidaram com aquilo quase, sabe o que é? Precisou fazer um ajuste. A ponte para o futuro, do Michel Temer. Deram o golpe na Dilma para isso. Né? Para gerar um exército de desesperados, de desempregados. Outro dia, tem tudo a ver com a discussão macroeconômica. Outro dia, o Campos Neto, numa entrevista, deixou escapar. Perfeito, eu lembrei nós estamos com um problema, viu? É muita gente com emprego. Aí os salários aumentam. Isso. Porque a pessoa desesperada na fila do osso aceita qualquer trabalho. O Marx falava sobre isso. Claro, exército de reserva, né? Você tem que ter pessoas desempregadas ou com salários muito baixos, loucas para assumir qualquer coisa, né? Agora, só um comentário mais, assim, até o Lula sempre fica muito emocionado quando ele fala de fome, né? Porque ele passou fome. Você vê que ele está emocionado ali, né? E realmente deve ser uma coisa que bate nele. Eu lembro muito do meu pai quando eu vejo o Lula falando de fome, porque meu pai também passou fome na adolescência e na infância, né? Tinha um pai muito cruel e tal. Meu pai sempre contava uma história do pai dele, que quando tinha bife e tal, se sobrasse, eles poderiam dividir entre os irmãos. Meu pai ficava sempre muito, até alterado quando falava nisso na época. Né? E o Lula fica muito emocionado quando fala isso também, né? Então, aquela história do Obama, vocês lembram quando o Obama fala que o Lula é o cara? Tem uma reunião antes, acho que é a primeira reunião que o Lula é convidado, do G7, então, a época G7, e aí o Lula conta essa história que ele chegou lá e, primeira vez presidente, pensou, cara, o que eu vou falar com esses caras? Né? Era o Sarkozy, a Angela Merkel, não falo inglês, nunca vi essa gente e tal. E diz que ele estava muito nervoso, é a chave que virou nele no momento que ele olhou para todos eles e pensou justamente isso. Mas eu passei fome. O único que passou fome ali fui eu. Eu tenho diferente deles. Né? Eu tenho, essa é a minha verdade, essa é a minha diferença. Né? Mas sabe, Demori, eu estou pensando aqui uma coisa. O Lula passou fome e lembra disso e fica conduído. Porque tem gente que passa por isso. Não é todo mundo que transforma isso numa visão ou humanitária. Verdade. Coletiva, né? Verdade. Tem gente que passa por isso e fica recalcado. Eu passei, agora os outros que se danem. Verdade. Agora eu vou ter que ajudar? A minha família passou fome. Agora eu não vou ficar ajudando os outros. Essa gente passa porque é vagabunda. Porque é vagabundo. Então... A tal da meritocracia. Então tem o dado pessoal, que acho que é importante, mas tem também uma chavinha que é você ter um... Eu não sei se isso é politização, acho que isso é mais... do lado humano e familiar mesmo. Ter alguém em casa que te fala, meu filho, presta atenção nisso aqui, o dia que você puder fazer pelos outros, faça. Porque não é legal o que nós estamos passando aqui. Então, eu acho que vem de uma coisa familiar mesmo. A mãe, né? Ele fala tanto da mãe, deve ser isso. Porque o pai não foi, né? O pai dele era um pai muito complicado, o pai do Lula. Então é isso, né? Juntou a experiência com alguém que encaminhou para um lado humanitário e depois a experiência política. Ver que, bom, isso aqui... Geografia da fome, né? Começar a entender que havia gente que pensava o Brasil e explicava. Não passou fome porque está escrito, porque Deus disse que você tem que passar fome. Tem como Eu lembrei de Maria Carolina de Jesus, né? Que ela dizia, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Porque ela é sensível à fome. E na favela do Canindé. Exatamente, uma visionária. Tem uma questão política, só para fechar um pouco o discurso, que é o seguinte, o Brasil... e o mundo produzem muito mais alimentos do que é o necessário. A questão, como você falou no começo, é distribuição. E nós escolhemos por política, principalmente por uma coisa chamada Lei Candir, que isenta
de pagamento de imposto qualquer tipo de exportação de alimento, a gente prefere exportar alimento para alimentar ave e boi na China e em outros países do que alimentar pessoas no Brasil. Então isso é uma decisão política. É uma escolha política. Tributária. Tem a ver com o tema seguinte. Exatamente, porque um dos caminhos, né, para ter dinheiro para combater a fome seria, por exemplo, taxar os super ricos, né? Essa é a proposta que o Brasil defende no G20. O ministro Fernando Haddad falou disso na reunião de ação global contra a fome. Haddad trouxe um número impressionante. Presta atenção. Se os bilionários do mundo pagassem 2%, doisinho só, de impostos sobre as suas fortunas, seriam arrecadados 250 bilhões de dólares. Isso é 5 vezes mais do que os 10 maiores bancos multinacionais dedicam no combate à fome. Uma taxação já resolveria a questão. Haddad vem tentando. Vamos ouvi-lo. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. Está aí uma grande solução, mas também uma resistência muito grande, porque essas pessoas têm poder. Tem poder. Aqui no Brasil seria uma lista de 50 pessoas, 50 bilionários. Isso, né? Então você aí que não está dentro dessa lista, pode ficar tranquilo. E não defenda esses caras, porque... Se você bilionários, não é... né? Bilionário, não é bilionário. Como o Edu sempre fala, não é você que tem um Corolla. Não é o Jeep Renegade. Não é o Jeep Renegade. Não é com você que a gente está falando. 50 só no Brasil. Não é o cara que investiu 40 mil na Sabesp agora na Bolsa, né? Eu acho que era até bom a gente retomar os números. A Roberta leu os números aqui. Se taxasse 2%. Né, em 2%, você pega os bilionários, você não vai cobrar 30% sobre a fortuna deles. Que é o que a gente paga, né? 27,5%. 2% sobre a fortuna dos caras. 2%, é quase nada, né? E aí, juntando tudo isso, é 10 vezes, aliás, é 5 vezes o que os bancos multilaterais, banco multilateral é BID, Banco Mundial, Banco da América Latina, Banco dos BRICS. Pega esses bancos, assim, de fomento. O imposto sobre os bilionários é 5 vezes o que os 10 bancos conseguem dedicar ao combate à pobreza. Então, teria um volume de recursos inédito para combater a pobreza. E o que o Haddad fala, se tem um estado que taxa os super ricos, eles mudam. Eles pegam a riqueza daqui e jogam para lá. Na Europa aconteceu muito. A França começou a taxar, até aquele ator famoso Geraldo Depardieu correu para a Rússia. Geraldo Depardieu correu para a Rússia. Então, realmente... O mais inteligente é fazer uma estratégia global. Senão você faz aqui, que legal, fizemos e o cara foi embora, mandou dinheiro para a Flórida. E aí não valeu nada. Caindo na real agora, quais as chances do Haddad ter sucesso nessa? A causa é muito baixa. Eu estava conversando com a Laura Carvalho, economista, e ela falou justamente, não é o Haddad, se não tiver uma aliança global das principais economias e que você consiga bloquear em todos os lugares, os super ricos ficam andando de um lado para o outro. Essa é a grande questão. Então, eles vão migrando. Tem um limite disso, tá? E tem também um botão de pânico que o mercado aciona. Eu sei porque no ano passado teve uma reportagem que foi publicada no The Guardian sobre a Noruega, falando que na Noruega paga-se muito imposto, muito mais do que no Brasil, todo mundo, né? A carga tributária é absurdamente alta. E aí começaram a taxar um pouco mais. Na Noruega você tem uma divisão muito melhor da grana, você não tem tanta diferença, não tem tanta gente super rica, mas mesmo lá esse sistema já está entrando em colapso e você está começando a ter nos últimos 10, 20 anos na Noruega pessoas que são extremamente ricas, que não era comum no país. Os noruegueses não eram acostumados a viver com os Lehman, com os caras dono da VEG, não tinha essa galera lá, né? E aí teve essa matéria dizendo que eles estavam começando a sair da Noruega, mas isso tem um limite, sabe, Chico? Assim,
não é assim a maioria que vai sair. A pessoa tem os seus negócios, tem família estabelecida, muitos deles vão se resignar e vão pagar os impostos. Então, tem isso também, é uma luta nacional, mas é uma luta, como disse o Haddad, nessa minha conversa com a Laura Carvalho, ela falou também, tem que ser uma luta global, todo mundo tem que começar a colocar essas barreiras, senão os caras vão ficar pulando de um lado para o outro. Você cria uma barreira aqui, eles pulam para o outro lado. O Haddad, por exemplo, tinha essa proposta de taxar que ele tinha um fundo especial que só os super ricos acessam, que não paga imposto, gente. Os fundos exclusivos. Fundos exclusivos. Aí o cara, assim, tem uns buracos. A gente paga, quem é CLT paga 27,5 já no contra-cheque. Isso. Né? Ou quem tem uma pequena empresa paga 15,5, 16. Esses caras não pagam. Aliás, o único país do mundo, uma única economia importante do mundo, que o empresário não paga sobre dividendo. O dividendo é o lucro. Isso. Né? Então, ele recebe e não paga imposto. E o funcionário dele que ganha 5 mil paga. E aí fica a classe média que ganha 5 mil, 10 mil por mês, fala, não pode, imposto demais no Brasil. Vão taxar. Então, é um debate difícil. E é por isso que o Haddad está sendo atacado nessa história do taxar, né? Esses memes que a gente acha engraçado, mas é combate político fomentado pelos super ricos, que não querem ser taxados, Roberto. É um negócio sério, é uma disputa política. No fundo, é a grande disputa. Quem é que comanda o dinheiro, quem é que fica com o dinheiro? São duas disputas. Como é que você taxa no mundo privado e como é que você distribui o bolo do orçamento. São as grandes disputas que contam. Né? E a gente pode também trazer para essa conversa as heranças, né? Também. Que acho que também seria uma fatia importante. Ontem, falou, né? Que nos Estados Unidos, quando você morre, o imposto sobre herança é 40%. No Brasil, acho que é 6%, uma coisa assim, né? Aumentou nos últimos anos, mas ainda é muito baixo. E aí isso fomenta nos Estados Unidos você criar fundações. Claro, os super ricos eles já se protegem. Então você não deixa herança antes de morrer, você já faz uma holding, uma trust, bota o dinheiro não sei aonde e tal. Eles vão se protegendo. Mas, de novo, nem todo mundo quer ser o mau caráter da história, então isso funciona com algumas pessoas e isso força com que o dinheiro minimamente circule um pouco. Né? Essas fundações do Bill Gates, não sei o que e tal, não sei o que, é muito motivado porque essas pessoas sabem que se eles morrerem e tiver com o dinheiro na mão, 40% vai ser comido por imposto. Então ele prefere destinar, escolher ele em vida para onde vai o dinheiro do que pegarem 40%. O Lula fez essa declaração, foi num ato bonito, inclusive. Vocês viram onde que o Lula estava ontem? Não vi. O Raduan Nassar, escritor, escreveu vários livros importantes, entre eles o Lavoura Arcaica. Verdade, isso. Ele doou. Ele é dono de uma fazenda no interior de São Paulo. Um sítio, né? Não é uma fazendona. É um sítio, mas é uma terra, vai. O Raduan Nassar agora está com 88 anos, mas quando ele tinha 70 e poucos, ele doou. Ele falou, eu quero doar a minha terra para a universidade. Isso. E não conseguia doar, inclusive, aqui em São Paulo. Aí o Lula, na época, falou, pode doar. Aí entregou a Universidade Federal de São Carlos e criou um campus novo numa região que não tinha universidade. Agora, tantos anos depois, o Lula voltou lá para colocar dinheiro do PAC, para melhorar o campus e tal. Um exemplo. E aí ele falou, porque o Raduan Nassar tomou essa iniciativa que não é muito comum no Brasil. Em vez de deixar para os filhos, netos, sobrinhos, sei lá quem, ele resolveu doar. E, gente, eu postei essa história nas minhas redes, entraram os bolsonaristas dizendo absurdo, doar para o Estado que rouba da gente. Eu falei, não seja ignorante, meu querido, não está doando para o Estado, está doando para a universidade. A gente viu até na semana retrasada, pouco tempo atrás, 2 ou 3 semanas atrás, um professor da USP, ou do Unicamp, também da USP, né? Exatamente. Ele tinha uma fortuna, né, que era um terreno desses que hoje... Se você colocar 5 torres e um prédio, valia acho que 200 e poucos milhões de reais, e ele falou, eu não tenho herdeiros, eu não me sentiria mal com esse dinheiro, e deixou para a universidade. Deixou para a Universidade de São Paulo. Um gesto bacana. Professor a vida inteira, ele falou, vou retribuir a universidade. Eu tive uma carreira na universidade, ganhei de herança. Ele falou, não me sinto... Não foi com trabalho, né? Ele ganhou com herança. Né? Isso. E olha, a gente não está falando de taxar toda a herança. Ainda, se você quer deixar um pouquinho para o seu filho, você deixa. E é muito dinheiro. 1% não faz cócegas. 2% não faz cócegas. Herança. Não há nada mais antimeritocrático do que herança. Você apenas foi o espermatozoide vencedor. Não tem esforço nenhum, cara. Você nasceu no lugar certo na hora certa. Então, o pessoal que fala em meritocracia, não há ideia menos meritocrática do que herança. Nenhuma ideia é menos meritocrática do que herança. Tem o caso clássico da família, que é a família dona da WEG, em Santa Catarina, que é uma empresa de Joinville que faz transformadores, turbinas e tal. Motores. Motores. Eu não lembro exatamente o sobrenome deles. Se o pessoal puder procurar dar uma olhada aqui, que é a família dona da WEG. Só de herança da família, se eu não me engano, eles têm 8 multimilionários. Caramba. De herança. De dinheiro que foi deixado por uma pessoa.
Voigt, família Voigt. Isso. Assim, não faz sentido, gente. Você não vai gastar aquela coisa que o Haddad falou de do imposto ser regressivo. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. E é muito simples, Roberta. Se você ganha R$ 1.500 e compra uma água por R$ 4,00, aquela água é R$ 4,00 de 1.500. Se você ganha 150 mil, é 4 de 150. Então chega um ponto quando você tem muito dinheiro, porque tinha essa ideia de que, principalmente nos Estados Unidos, até os anos 70, nos anos 80, com o Reagan tinha a ideia do gotejamento, né? Que é, se você deixar os ricos acumularem dinheiro lá em cima, o dinheiro vai gotejar para baixo na economia. O Delfim Neto no Brasil. Falava isso. Deixa o bolo militar. Tô esperando cair até agora aqui, ó. Isso. Nada. Só que chega num ponto que o cara, ele tem tanto dinheiro, o cara não, ele não vai comprar, por exemplo, o cara vai comprar uma cama, a cama mais cara que tem no Brasil, o cara vai lá comprar, tudo bem, o cara foi lá, pagou R$200 mil uma cama, tá? Eu tô chutando aqui. Esse cara não vai comprar 5 camas, 10, 15, 20 camas. Pega o exemplo da terra, da reforma agrária. Por que a reforma agrária é multiplicadora? Não é só a terra. Se você tem uma terra muito grande com uma pessoa, você tem uma casa, uma geladeira, uma TV, um micro-ondas, um sofá. Se você tem 5, você tem 5 TVs, 5 sofás, 5 camas, 5 geladeiras, 5... Então, é um cálculo absurdamente simples de fazer. Só que ninguém quer... Olha o pau que o Haddad tomou quando ele tentou tirar a desoneração fiscal da folha de pagamento de 19 setores da economia, entre eles a imprensa. Entre eles a imprensa. Não é uma luta fácil, não. É verdade. Vamos ficar de olho, né? Porque a esperança é a última que morre, nesse caso especificamente, porque a gente sabe que é muito difícil, mas eu acho inteligente essa tentativa internacional, porque vai cercando essa galera, vai cercando. Ô, Roberta, eu acho assim, que a gente falou de 2 assuntos, né? Falou das estratégias da extrema-direita, um pouquinho antes, né? Para quem chegou agora. Falou um pouquinho antes como a extrema-direita aposta, às vezes, em contar meias-verdades ou viés de confirmação. E qual a saída para isso, né? A saída é política pública, né? Assim, porque, diante disso aqui, a fome reduzindo, melhorar um pouco a vida das pessoas, tudo bem, tem uma parte da sociedade que ainda assim está bombardeada e vai ceder ao encanto das mentiras, das fake news. Mas um pedaço vai ver a realidade batendo à sua porta. Né? A fome está diminuindo, está tendo mais emprego. É aí que você consegue combater também. O Lula tem a impressão que aposta muito nisso, na questão da economia ainda. Né? As pesquisas dizem que onde Lula vai forte, 2 salários mínimos para baixo. É quem está vendo esse impacto. Está sentindo a diferença. Quem está sentindo, né? Conseguiu negociar a dívida no programa lá do Desenrola. Exatamente. Conseguiu fazer a poupança agora no programa Pé de Meia, que tem o filho na escola, que vai fazer uma poupancinha para entrar na universidade. Eu acho que essas pequenas coisas, de novo, quando você faz o cálculo do programa Pé de Meia, você tem um filho na escola, vai chegar no final do ensino médio, quando ele for entrar na universidade, ele vai ter uma poupança lá de 12, 13, 14 mil reais. Alguém que pode estar nos vendo fala, cara, isso não dá para nada. Cara, a família que ganha 900 por mês, 20 mil reais é uma fortuna absurda. Muda a vida, pode mudar a vida daquela pessoa e depois mudar a vida da família para trás. Porque família pobre, quando o primeiro vence, ele arrasta os outros, né? Esse é o mecanismo, né? Então, eu acho que essa galera que ganha muito pouco é a galera que na ponta já começou a sentir. Teve perdão de dívida de Minha Casa Minha Vida. Imagina, você está devendo sua casa há 30 anos. Baita impacto. Putz, cara, você está pagando R$129 por mês de prestação. O que é R$129? Para quem ganha 2 mil de dinheiro, cara. Coisa. Né? Tem o Desenrola também, né? Para fazer novas compras, né? E o nome limpo. O nome limpo para poder fazer, para poder... Uma geladeira nova. Isso, ou fazer uma reforminha ali, trocar de carro porque o cara está tocando um Uber, né? Arrumar o carro, trocar de moto, né? Tá certo. Demore. Muito bem. Tchau pra você. O papo tá bom. Tá bom mesmo. Mas volta aqui no estúdio. É tão gostoso poder olhar no olho, trocar figurinha. É outra onda, né? Eu gosto quando também fica um pouco mais conversado. A gente lembra algumas histórias aqui também, né? Não fica só puramente a notícia, né? É trazer um pouco da experiência também, das impressões, né? Muito bom, gente. Obrigada. Boa noite pra você. Obrigado, gente. Valeu. Olha, gente, tem uma notícia boa. O governo federal apresentou hoje o programa Voa Brasil, que deverá proporcionar passagens aéreas de até R$200. A primeira fase será focada somente em aposentados do INSS. Cerca de 23 milhões de pessoas
podem ser beneficiadas. Que bom, né? Porque essa história já vem vindo, mas agora parece que vai. Nossa, o Márcio França colocou isso em público há um tempão, né? Mas agora tá ele ainda era ministro, né? De Portos e Aeroportos. De Portos e Aeroportos. Sim. Ele mudou de pasta e agora é que vai sair, né? Nesse primeiro momento, só para deixar claro, então, são os aposentados. Só aposentados né, por foco. enquanto, nessa primeira leva aqui do programa. Para ajudar também a, enfim, fomentar o turismo interno, né? De novo, R$200 é pouco para uma viagem, mas às vezes para quem ganha pouco, isso aí é a diferença entre o sujeito conseguir ou não fazer a viagem. Não, daqui a pouco vai começar aquele papo de novo da extrema-direita de que aeroporto virou rodoviária. Vai voltar aquele papo. Eu vou de Havaianas e tá tudo bem. Não impliquem comigo. Olha, um dos maiores nomes do PSDB, né, se não o maior nome, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não vai declarar voto em Datena na eleição de São Paulo. Estou falando agora do PSDB e da corrida eleitoral aqui em São Paulo. A apuração é do Estadão, na coluna da Rosiane Kennedy. Os tucanos devem oficializar a candidatura de Datena em convenção no sábado. Isso se ele for, não desistir. Ontem a gente falou bastante do Datena. A gente está aqui, Datena, né? que é o do calendário eleitoral, um dos atos sempre esperado é a desistência dele, né? Mas ele está teimando, mas eu não vejo ninguém, assim, do alto tucanato que seja a favor dele nesse momento. E também não vejo, aliás, nem o alto tucanato existe mais. Não existe mais. O Fernando Henrique... Vamos tacar real. O PSDB acabou, né? É o Fernando Henrique no apartamento dele em Higienópolis, com dificuldades, inclusive, de se movimentar, não participa de reuniões, dizem que está com algumas dificuldades de se comunicar e tal. Serra também, né? Vem mal de saúde. E o resto, o João Dória e o Aécio Neves tocaram fogo, acabaram com o partido. Acabaram, implodiram. Morte matada. Morte matada. Olha, falamos de notícias internacionais agora, porque vem aí ela, Heloísa Vilela. Olha só, meu Deus essa cadeira está quentíssima no dia de hoje. Elo, que prazer receber você aqui nessa rodinha. Agora temos 2 meninas e 2 meninos. Tá? Boa. 50-50, Agora sim. tá achando o quê? Agora sim. Olha, vamos para as notícias internacionais, vamos para os Estados Unidos, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou no Congresso dos Estados Unidos em meio a protestos e aplausos, com quase 40 mil mortos no conflito, que eu chamo de genocídio, né? Benjamin Netanyahu não mencionou detalhes sobre uma eventual negociação de cessar-fogo com o Hamas, que é o que todos nós estamos esperando. As ruas de Washington foram tomadas por manifestantes com placas contra Netanyahu. Olha, mas dentro do Congresso, Elo, também havia uma placa, né, contra ele, carregada pela deputada democrata Tashiba Rashida Tlaib, é um nome difícil. Olha, pega... Pelo menos uma placa tinha lá, né? Não é? Chamando ele de genocida e criminoso de guerra. Isso dentro do Congresso? Dentro do Congresso. Porque enquanto a Roberta falava, apareceram algumas imagens do lado de fora, imagens fortes, assim, manifestação grande, né? Se a gente puder colocar aí de novo. Milhares. Na tela, olha aí, ó os cartazes. Fora do Congresso. Criminoso de guerra, né? Procurado. Né? Pedindo a prisão do Benjamin Netanyahu. Houve uma fala de uma das manifestantes ali numa espécie de uma bancada ali do lado de fora, pedindo a prisão dele. Muitas bandeiras, olha, isso é ali na frente do Congresso? Eu não consigo localizar. Isso é na frente do Congresso. Você morou também em Washington, né? Então, talvez esteja localizando melhor. Isso foi na frente do Congresso, foi uma manifestação muito grande que teve lá hoje e, claro, o Tribunal Internacional chamou o Netanyahu de criminoso de guerra, disse que ele cometeu crimes de guerra, como o Hamas também, o tribunal também disse que cometeu. Então, por isso, eles estão em cima disso pedindo. Agora, dentro do Congresso foi interessante, porque essa deputada é a única deputada e primeira deputada da história dos Estados Unidos que é palestina. Ela é palestina. A Rashida é palestina e ela encabeçou muito o movimento que teve, ela é do Michigan, que é o estado que mais combateu a candidatura do Biden, justamente por causa do genocídio em Gaza. Fez muita pressão. E ele teve todo um movimento lá para dizer, no Biden a gente não vota. Então, ele ganhou no Michigan na eleição passada. Na eleição passada. E agora os democratas... E ele precisa, porque é um daqueles estados decisivos. É um dos estados decisivos. Tem imagem, Roberta, dela dentro do Congresso? Temos imagem dela dentro do Congresso?
Não temos imagens dela, mas olha, Netanyahu criticou, ele teve a coragem de criticar, né, os protestos e disse que esses americanos, né, esses norte-americanos que estavam protestando contra ele, eles estão sendo, abre aspas, idiotas úteis para o Irã. Vamos dar uma olhadinha. For all we know, Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there, and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. Com que propriedade ele fala em matar mulheres, Heloísa Vilela? Não, e ele repetiu nessa frase uma mentira que foi fabricada pelo governo de Israel. O New York Times chegou até a fazer uma matéria falando dos estupros e teve aquela história horrorosa dos bebês queimados e gente decapitada, que foi tudo desmontado. Isso tudo foi desmentido. O New York Times até teve que recuar da matéria que fez. E ele foi lá no Congresso, como fazem todos os líderes de extrema-direita, mentir à vontade, sem o menor problema. Ele teve a coragem de dizer que ele vai muito além do que as leis internacionais pedem para tentar salvar a vida de civis, assim. Então, ele teve realmente muita cara de pau. Agora, uma coisa eu vou te dizer que eu concordo com ele. Eu concordo com o Netanyahu. Pode anotar para saber. Bomba. Ele disse que a guerra em Gaza é um conflito entre a barbárie e a civilização. Sim, e de fato é. Né? O governo de Israel tem cometido uma barbárie atrás de outra contra o mínimo de civilização e humanidade que a gente deveria exigir desse governo genocida. Mas o que você acha, Elô, dele jogar essa cartada, Roberta, Chico, todos, de dizer, olha, vocês que estão aí dizendo que eu sou criminoso, vocês estão utilizados pelo governo de Irã que enforca, que mata gays, né? Ele falou ali no discurso dele. E ele, quando ele bombardeia a Palestina, ele pergunta se ele está matando, se são hétero, gays, se são mulheres, né? Porque ele citou as mulheres. Porque ele está matando adoidado também. Enfim, eu não entendo. Também não, né, Rodrigo? Porque não dá nem para fazer alguma equivalência entre o governo do Irã e o que acontece dentro do Irã com o que ele está fazendo na Palestina. Massacre de 40 mil pessoas numa população de 2 milhões e pouco, quer dizer, Que a revista The Lancet outro dia falou que é muito mais. Do que 40 mil já. Muito mais. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que é uma atrocidade, né? A gente sabe que é um genocídio. Então ele teve muita cara de pau, mas o triste é você ver que tinha apenas uma plaquinha dentro do Congresso protestando e ele foi ovacionado por democratas e republicanos. A plateia senta, levanta para aplaudir, inclusive os democratas. Mas eles foram coerentes, né? Se eles apoiam e dão dinheiro, por que não vão aplaudir? É isso. São esse coerentes. É o problema. Esse é o problema. Certo? Exatamente. A gente tem o Twitter agora, Rodrigo, que você falou, né, da Rashida, porque ela publicou uma foto acompanhada de um palestino que perdeu mais de 150 familiares por ataques de Israel. A gente tem o post, se puder botar aqui na tela maior, por favor. Olha, Rodrigo, olha, e ela diz o seguinte: hoje junta-se a mim na Câmara Hani Almadum, que perdeu mais de 150 membros da sua família no genocídio de Netanyahu, depois de testemunhar sua irmã sendo forçada a comer ração animal. Ele e sua família estavam determinados a abrir um refeitório para alimentar seus vizinhos famintos. Nossa, que forte! Pois é, e as histórias se multiplicam, histórias como essa. Então ela levou esse palestino como convidado nessa sessão hoje do Congresso, né? E a gente perde até o vocabulário, né, para falar do que está acontecendo em Gaza, assim. Agora, o Chico dizia que dentro do Congresso teve a oposição dessa parlamentar, que é de origem palestina, mas muita gente, tanto dos republicanos quanto dos democratas, aplaudindo, né, o Netanyahu, mas teve também críticas, né, pelas redes sociais. A gente viu setores mais progressistas, do Partido Democrata. Pois é, olha... Bernie Sanders, que é de origem judaica, né? Pois é. Porque, olha, outros... Judeu, né? Não tem... Vamos trazer também, porque cerca de 80 deputados, né, democratas, decidiram boicotar o evento no Congresso. Diversos senadores do partido também não compareceram. Como disse o Rodrigo, entre eles Bernie Sanders, que é judeu, e disse que Netanyahu é mais do que um criminoso de guerra. Olha só o que ele diz, ó. Netanyahu não é apenas um criminoso de guerra, ele é um mentiroso.
Todas as organizações humanitárias concordam. Dezenas de milhares de crianças enfrentam a fome porque o seu governo extremista continua a bloquear a ajuda. Os israelenses o querem fora do poder. Então ele veio ao Congresso para fazer campanha. Ele está apelando, né, Heloísa? Porque ele sabe que os dias dele no poder em Israel estão contados. Assim eu espero, né, Roberta? Porque já são 10 meses e meio desse genocídio. Então, ele precisa sair o quanto antes, né, em prol da humanidade. Agora, ele foi no Congresso fazer campanha. Ele foi convidado pelo presidente da Câmara, que é um republicano trumpista. Então, é a 4ª vez que ele faz um pronunciamento dentro do Congresso dos Estados Unidos. É o único líder mundial que já fez isso na história dos Estados Unidos. Só o Winston Churchill fez 3, foi o máximo até então. Para você ver a simbiose que existe entre o Israel e os Estados Unidos. Eu costumo dizer, né, que hoje em dia Israel influencia muito mais a política dos Estados Unidos do que os Estados Unidos conseguem influenciar a política israelense, porque o próprio Biden vem tentando pelo menos um cessar-fogo temporário que seja mais prolongado. A Kamala Harris tem pedido um cessar-fogo imediato e ninguém consegue dobrar o Netanyahu para fazer isso. Agora, 5 pessoas foram presas dentro do Congresso hoje, que estavam nas galerias. E também hoje, as centrais sindicais, que representam mais da metade dos trabalhadores sindicalizados do país, soltaram um manifesto exigindo que os Estados Unidos parem de mandar armas para Israel e parem de colaborar com o genocídio. Ele já se encontrou com o Joe Biden? Não, vai se encontrar amanhã, por volta do meio-dia. E no fim da tarde, a Kamala Harris vai se encontrar com ele. E na sexta-feira, adivinha para onde ele vai? Para onde? Para a Flórida. Trump na parada. Vai se encontrar com Donald Trump no Mar-a-Lago, na residência. Ou seja, a máquina de guerra continua, seja quem vença quem vencer e por aí. Ele está jogando de todo lado, claro. Mas o grande aliado dele é o Trump. E ele hoje teve a coragem de elogiar o Trump 2 vezes dentro do Congresso, nesse discurso que ele fez de 53 minutos. Mas é curioso porque o Trump usa também a guerra contra o Biden, né? O Trump, em mais um momento, tentava, né, quando o Biden era o adversário, dizendo, se eu estivesse lá, já tinha resolvido esse problema e tal. Sim. Mas o Trump, se ganhasse, né, vou até bater na madeira aqui, mas se ganhar, vai trabalhar para interromper a guerra? Não, né? Não, vai trabalhar para dar uma enxurrada de armas para resolver de uma vez. Para resolver de uma vez significa acabar o massacre. O mais rápido massacrar mais rápido. Massacrar mais rápido. Essa vai ser a postura do Trump. Porque eles são parceiros. Ele discute, sim, se é correto ficar mandando tantas armas e gastando tanto dinheiro com a Ucrânia. Isso ele discute. Com a Ucrânia. Mas com Israel, não. Então... É complicado. Vamos para a Venezuela falar um pouquinho de Nicolás Maduro? Porque olha o que ele declarou, gente, agora há pouco. Temos fronteira e boa vizinhança com a Colômbia, Brasil e o resto do Caribe. E disse também, olha, ninguém deve se intrometer nos assuntos internos da Venezuela. Foi durante uma reunião bilateral com autoridades de Trindade e Tobago. Ele não citou diretamente, né, mas parece uma referência à polêmica de Lula. Mas o fato, Elô, é que ele fica cada vez mais isolado, assim. Isso é que eu achei ruim nessa fala do Lula, porque a política diplomática brasileira sempre foi de muito cuidado para não interferir em assuntos internos de outros países. Eu estranhei um bocado, te confesso, essa afirmação do Lula, fiquei preocupado. Achei que foi estranha essa colocação dele, porque ele sempre foi muito cuidadoso para não se intrometer. E o Maduro reagiu com muita veemência, né? Então criou todo esse atrito. Eu acho que ele está tentando dar um passo atrás, aí acalmar um pouco os ânimos na relação, mas, Elô, talvez. Mais cedo aqui a gente passou, no comecinho do programa, talvez valha a pena a gente até retomar isso, passou o vídeo do Maduro. O primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo. Tem aqui, você acha que era legal passar de novo para a Ilô comentar? A gente poderia ver o primeiro vídeo e depois o segundo, porque, na verdade, o segundo é um esclarecimento do primeiro. Isso, eu vi. Produção, a gente consegue passar o primeiro vídeo do Maduro? Então, vamos lá, aí a gente conversa. Aí a Ilô comenta. Sida. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria
de la historia electoral de nuestro pueblo. A situação dele tá difícil, né? Porque ele tá muito ameaçado de perder essa eleição pela primeira vez, assim, então... Mas observando o que ele falou, Elo, ele diz o banho de sangue promovido pelos fascistas. Sim. Né? Ele diz que se a oposição ganhar, a oposição de extrema-direita, pode promover um banho de sangue, né? É isso que ele falou. Que eles têm histórico, Tem né, histórico. Rodrigo? É o que eu tentei retomar aqui no começo do programa. Mas daí o Lula disse que ficou assustado com esta frase. Você acha que o Lula, entre aspas, foi enganado pelas manchetes um pouco exageradas da imprensa brasileira? Acho que o Lula não se pauta pela também imprensa e pelas Com a manchetes. quantidade de assessores que Já o foi cálculo presidente político tem. mesmo de ir nesse tom. O Lula, lembre-se que o Lula já tinha, uma semana antes, ele já tinha dito, não, eu acostumei a minha vida inteira, quando perdi a eleição, ia para casa, esfriava a cabeça, pensava, isso referindo-se ao Maduro. Exigindo assim um cumprimento da votação, do resultado da votação. Então, não foi a primeira vez que Lula dá uma rápida espetada. Você acha que isso é um cálculo político para interno? Interno. Está usando o Maduro para ganhar voto aqui. Basta ver o entusiasmo que foi recebido por Jornal Nacional. Pela primeira vez, Lula critica... Então, para se diferenciar do Maduro. Isso soou como moza para a imprensa brasileira, né? E aí bate um pouco com o que o Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, também... O Alberto Fernandes falou a mesma coisa. Ele falou, olha, quem ganha governa, quem perde aceita, é assim na democracia. E aí o Alberto Fernandes foi desconvidado, ele ia como observador lá para a Venezuela. Então, parece que tem aí um setor da esquerda, centro-esquerda, na América Latina, querendo dar uma cutucada, ou se diferenciar, pelo menos, do Nicolás Maduro, apesar dele não ter dito, porque esse é o fato, ele não disse que ele ia atacar, promover o banho de sangue. Você já tinha o governo chileno, o governo colombiano com essas estocadas. O que parece é que alargou essa história contra o Maduro. Eu achei engraçado hoje. Achei engraçado hoje porque um amigo meu trouxe à tona e me mandou uma declaração do Macron antes da eleição, falando justamente que se esses caras aí ganharem, pode ter uma guerra civil na França. Ninguém chamou o Macron. Ninguém estranha, né, Elô? E o Maduro tem um histórico para falar isso. Tentaram matar o Maduro. Não tem. Né? Então, eu acho que foi um pouco estranha essa fala do Lula, a não ser que muito voltada para o eleitorado interno, para agradar aqui uma certa camada da população, senão não consigo compreender, estão tentando isolar o Maduro, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a segunda, né? A de hoje, o esclarecimento sobre a primeira fala do Maduro. Vamos dar uma olhadinha aí que ficou um pouco mais claro. El que se assustou, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendria um banho de sangue. É espantosa a quantidade de gente que tem na manifestação também. Você viu a garotinha rindo atrás dele ali, né? Com a camomila. Mas ficou bem mais claro agora, ficou bem mais claro o que ele estava querendo dizer. E ele chamou para perto dele o Lula, dizendo, olha, você tem esse pessoal aí para enfrentar, né? Os bolsonaristas. Bota Hitler e Milei, né? Milei e bolsonarista. É um pacote. Elô, eu estava lembrando aqui no começo do nosso programa, as tentativas de violência de golpe na Venezuela partiram sempre da direita. Em 2002, a tentativa aliás, chegaram a derrubar o Hugo Chávez, né? Você lembra o golpe de 2002, com participação da mídia e da elite? Colocaram um empresário no poder, o Carmona, né? Com participação dos Estados Unidos e do dono da empresa de televisão, né? Que se reuniram em casa e tal, combinaram o golpe. Que tem um documentário sobre isso. Depois o Hugo Chávez volta ao poder. Aí vem o episódio do Guaidó, Elô. O Juan Guaidó, produzido em Washington. Produzido no laboratório. E vocês lembram que eles invadiram a embaixada da Venezuela em Brasília, provocaram caos lá em Brasília também. Então, essa gente, quando o Maduro fala banho de sangue fascistas, ele não é um exagero verbal. A direita venezuelana é golpista, é fascista e já apelou para o golpe recentemente. Tentaram, inclusive, matar o Nicolás Maduro, Elô.
Sim. Então, tem esse contexto para a gente trazer também, né? Goste-se ou não do Maduro, quem tentou golpe na Venezuela nos últimos anos foi a extrema-direita. Foi a extrema-direita, que não gostava dos resultados das eleições, né? Então. Agora, olha só, Nicolás Maduro também atacou as urnas eletrônicas brasileiras durante o comício. Precisa ser falado também. Claro. Ele simplesmente repetiu a mentira da extrema-direita de que a eleição no Brasil não é auditada. Vamos dar uma olhada. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. E na Venezuela, será que a gente pode confiar no sistema eleitoral? Ele falou direto com o Perguntou bolsonarismo. Que sim, tanto o sistema da Venezuela é confiável, o sistema brasileiro é confiável. Será respeitado também, Elô? Será? Eu acredito que sim, Tá. não sei, não posso prever, mas eu acredito que sim. Hoje o filho dele, né, do Maduro, deu uma entrevista ao El País dizendo isso, que se o governo perder, ele simplesmente vai deixar que a oposição assuma. Enfim, a gente vai ter que ver. Agora, eu acho que, assim, em português muito claro, eu acho que o Lula pisou na bola na declaração dele, o Maduro também, com essa das urnas, foi horrorosa, né? Mas eu acho que ele ficou de cabeça quente, Quis dar um troco para cima do Brasil. Isso, Foi isso? eu acho. E foi ali na sintonia direto, animou o bolsonarismo, com essa fala totalmente maluca, né? Pois é. Não é auditado, pô, o sistema do Brasil é seguríssimo. Está mais do que provado. Ó, quem não tanto que gostou... Tentaram com hacker, tentaram com tudo que é jeito, hacker de Araraquara, hacker de Itu, hacker de tudo que é O interior. hacker constatou que não tinha como fraudar as urnas, você viu? Tentou, lembra? Que era para... Foi a Zambelli. A Zambelli de novo. Meu Deus do céu, de novo Zambelli. Acionou o hacker de Araraquara. Levou o hacker para conversar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Tiveram lá, tomaram um café, o hacker voltou, enganou o Bolsonaro, né? Porque ele disse, não, deixa que eu vou conseguir. Não tinha como. Tá tentando até hoje, né? Nada. Tentando. Olha, quem não gostou nada foi a ministra Carmen Lúcia, né? Ela é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E lógico que ela saiu em defesa das urnas eletrônicas em entrevista ao blog do Valdo Cruz no G1. Ela disse que, abre aspas, as urnas e as eleições brasileiras são auditadas desde o início do seu processo até o final, fecha aspas. E ainda acrescentou que nunca foram comprovados quaisquer tipos, né, de fraudes e erros e que a Justiça Eleitoral brasileira é confiável e pode contar com a confiança da população. É isso, né? Precisa ser falado inúmeras vezes e quantas vezes forem necessárias. É porque esse sistema eleitoral brasileiro, quem já ganhou a eleição? O Lula ganhou a eleição. O PSDB ganhou a eleição em São Paulo com esse sistema eleitoral. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Os filhos dele se elegeram. A família inteira pegou uma boquinha aí no Brasil inteiro. Então é um sistema... Tem deputado por São Paulo, tem senador no Rio, tudo eleito com essas urnas. Pois é. E o Lula, quando perdeu, nunca levantou dúvida sobre o sistema eleitoral. Né? Pô, levantou dúvida sobre, manipularam na mídia e tal, mas não o sistema lá, a hora de votar. Não. Só quem levantou? Aécio Neves. Aécio Neves em Bolsonaro. 2014, e o Bolsonaro continua levantando dúvidas até Agora, hoje. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que uma declaração de Maduro em processo de campanha eleitoral merece tanta resposta? Eu acho que só merece porque o Maduro é o personagem, é o vilão perfeito da elite brasileira. Né? A Venezuela, tudo é culpa da Venezuela. Vocês viram a Zambelli agora? A gente mostrava no começo do programa. Encomendou para alguém lá na Europa entrevistar um sujeito para dizer que a Venezuela bancava o PT. Está em todas, né? Está em todas. Está na história de que o brasileiro ia comer carne de cachorro se o Lula ganhasse, porque seria uma cópia da sociedade da Venezuela. Então, é um modelo para tudo, sempre foi citado, né? Agora, estrategicamente, para o presidente Lula, tem ali uma certa vantagem fazer uma
crítica ou dar um tapinha no Maduro, não tem não? Eu acho que porque ele se afasta, ganha né? apoio aqui dentro, com afasta, certeza, se de certa descola, maneira. porque quando ele recebeu o Maduro aqui com o tapete vermelho no Palácio Né? do Planalto, ele foi super criticado, né? Você lembra? Então, Viu eu uma acho que oportunidade aí também, né? É. O presidente Lula. E olha, não foi só Lula que tomou patada de Nicolás Maduro. Gente, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes informou hoje que não vai mais à Venezuela para atuar como observador, né, das eleições. No Twitter, Fernandes disse que o governo da Venezuela manifestou a vontade de que ele desistisse da missão, alegando que declarações dele geraram incômodo e dúvidas sobre a parcialidade. Assim como Lula, Alberto Fernandes também defendeu que o resultado das urnas seja respeitado. Vamos ver um trechinho do tweet dele? Olha. Como pude ver, em nota que se mostra, o Congresso Nacional Eleitoral da República da Venezuela me convocou a participar como observador, né, da eleição que se celebrará no país no próximo domingo. No dia de ontem, o governo nacional venezuelano me transmitiu sua vontade de não viajar e desistir de cumprir com a missão, né, que havia sido encomendada pelo Conselho Nacional Eleitoral. Desculpa, estou fazendo tradução simultânea, não sou nada boa. O Conselho Eleitoral chamou para ele ser observador. O governo disse, melhor você não vir, e ele falou, então tá bom. Não observe, Alberto, observe de longe, fica aí na Observe de casa, sentadinho na frente do sofá da televisão. Deixa eu trazer só mais uma cerejinha aqui nessa história, que Nicolás Maduro recebe o apoio da Igreja Universal do Reino de Deus na Venezuela. Vamos acompanhar um trechinho de um vídeo feito em 6 de março, no Dia Nacional do Pastor, que contou com a participação de diversas igrejas evangélicas, incluindo a Universal. Vamos dar uma olhadinha. En conjunto con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, todos juntos, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de fe, juntos por Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Yo quiero que los pastores, pastoras, iglesias y el pueblo de Cristo se apropie de la gran misión de igualdad, la hagan suya para ir por los humildes, para darle techo al que no lo tiene, para darle alimento al que lo necesita, para abrazar a la juventud y sacarla de las drogas, para llevar la redención de Cristo al pueblo humilde. Encargo mi vida en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él determinará cuál será mi destino este año y los años por venir. Pido las bendiciones para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. A Igreja Universal do Reino de Deus. Que na Venezuela. A Igreja Universal, ela já esteve aqui também com a esquerda, com Dilma. Dilma esteve inaugurando o Templo de Salomão, já foi aliada do Lula, agora do Bolsonaro para cá, que eles foram para extrema-direita, né? Então se Mas estão aproximando de novo. voltando, viu? E outra, e foi para a extrema-direita, a gente tem que levar em conta a igreja ligada a esses líderes mais picaretas, Malafaia, essa turma aí, o Universal, e a própria Universal. Mas as pequenas igrejas, elas são bem divididas no Brasil. A gente esquece as pesquisas mostram que não estão 100% com Bolsonaro. Mas lá, aliança total, como já estiveram aqui. É uma igreja que em vários países eles chegam e viram governistas inicialmente, para tirar vantagem. Depois, se o governo perde a eleição, eles tentam se juntar de novo, mas se dão mal em alguns países, como em Angola, que foram praticamente expulsos. A Universal é expulsa de Angola. Briga feia, né? Briga feia, Angola, exatamente. Heloísa Vilela, que Posso bom só dar um receber pitaco você aqui? aqui. Quando Claro, vocês estavam dois. conversando a respeito do imposto sobre os super ricos para combater a fome. Por favor. E eu estava me lembrando de todas as imagens das pessoas morando nas ruas dos Estados Unidos. Agora, se você olhar imagens da França, as pessoas morando na beira do Sena, em barracas. E eu acho que existe alguma chance de um número de países abraçarem essa ideia, porque a situação das populações no primeiro mundo também está cada vez mais difícil. Então, vai ter que haver uma saída. Tomara. Vai ter que haver uma saída. Para salvar até o capitalismo. Uma nova social-democracia. Sim. Torcemos. É isso, Olha, pessoal. comunidade, deixa eu dar uma notícia boa, porque vem aí a segunda turma do Empreendedor Mestre. Olha que bacana. Esse é um curso inédito no Brasil que une ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como
marketing, finanças e também gestão de pessoas. Eduardo Moreira vai ensinar algumas habilidades e competências para alavancar o seu negócio e fugindo então das tradicionais receitas de bolo prontas. E para celebrar essa conquista, com toda a nossa comunidade, convidamos todos e todas para a aula inaugural dessa segunda turma. O nome da aula é Hackeando o Sistema, que é um evento online e gratuito no próximo domingo, dia 28 de julho, às 8 horas da noite. Para se inscrever, acesse icln2.com.br. icln2.com.br. Não perca essa oportunidade, porque, olha, a gente está atendendo a pedidos, né, do nosso evento Despertar Empreendedor. Quem foi, amou. E desta vez você não vai ficar na janelinha. Então, entra lá, icln2.com.br. Já me despedi da Elô. Chico, uma boa noite para você. Boa noite, querida. Boa noite, Rodrigo, do N2, porque agora tem provocações históricas, dobradinha de Rodrigo. Agora começa o programa conduzido pelo nosso querido Lindenberg Pareto e eu estarei lá, né? Assim, eu não vou nem dizer que eu tô correndo para lá, porque eu já gravei o programa, agora há pouquinho. Tem spoiler? Tem spoiler rapidinho? É sobre a América Latina. É o especialista, é um doutor em América Latina. Então tem dobradinha de Rodrigo Viana com Lindenberg Pareto aqui no ICL agora, não desgruda daí. Beijo, comunidade, boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Ficar a história. Para você ter sucesso no empreendedorismo, primeiro, você tem que aprender a ciência que está por trás do empreendedorismo. E não é fórmula mágica de Instagram nem de internet. Segundo, você tem que se relacionar com as pessoas certas. O tal network ou rede de relacionamentos, que também não é o grupinho que está querendo fórmula milagrosa. E terceiro, você tem que estar bem orientado nesse processo para poder, ao longo do caminho, não desistir e não ser um fogo de palha. Foi isso que a gente fez com o programa Empreendedor Mestre, que a gente lançou há poucos meses, que foi um sucesso estrondoso. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte de uma comunidade revolucionária que faz um monte de negócio entre si e aprende com os melhores professores e professoras do Brasil sobre esse tema. O sucesso foi tão grande que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa Empreendedor Mestre. E a aula inaugural, Hackeando o Capitalismo, onde eu ensino vários conceitos e práticas para você começar a aplicar na sua empresa ou na sua ideia já ali, logo depois da aula. Essa aula inaugural dessa segunda turma vai acontecer dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve agora e bora assistir, chama seus amigos e amigas para assistir também, porque vai ser incrível e a gente merece celebrar junto o surgimento dessa segunda turma. Um abraço e até lá!